Olha, durante o final de semana, muita chuva, o pessoal teve transtorno, muitos alagamentos em vários pontos da cidade de Chapecó. E aí o que deu? A nossa equipe acompanhou esta correria. Pessoas ficaram ilhadas, o Corpo de Bombeiros teve que atender dezenas e dezenas de ocorrências, usando inclusive pequena embarcação para ajudar a comunidade. Reportagem de Felipe Croix e também Roberto Bortolanza, aqui na tela do Balanço. Coloca no ar. Na rua Marechal Cândido Rondon, no bairro Bom Pastor, essa mãe enfrentou a correnteza com os filhos. O rio que passa ao lado da rua transbordou e invadiu algumas casas. Seu Delor, que mora no local há bastante tempo, disse que sempre é assim. Sempre que chove, começa a branquear os cabelos, né? Eu estava lá na chácara, sossegado, aí o meu genro ligou que o rio estava passando ali, eu tive que subir às pressas para cá, porque a gente tem máquina de costura ali, tem os móveis, tudo que a água entra, vai prejudicar, né? Já no bairro São Pedro, na rua São Valentim, a casa e o lavacar do Jackson acabaram invadidos pela água. Eles até tentaram quebrar o meio-fio para a água escoar, mas não conseguiram. Sempre que chove acontece isso daí, Pia. Alaga aí, é complicado, olha aí, ó. Os boca de lobo não tem vazão, né, Pia? Acho que não vence, né? Vem muita água de cima, né? Não é só a água da chuva, é a água que vem de cima, né? Os bombeiros militares de Chapecó receberam dezenas de ligações. A Defesa Civil registrou mais de 50 chamados só no sábado. Nessa rua, a água chegou quase a 1 metro. O bombeiro ficou com água acima do joelho para poder entrar em uma residência. Os bombeiros também foram acionados no fim da tarde de sábado para atender um ponto crítico, a Rua Pará, aqui no bairro São Pedro. Eles vieram com bote, também com um caminhão de combate a incêndio. E aqui nesse local, eles foram até uma residência onde haviam 3 crianças e 2 adultos ilhados. Eles foram retirados com auxílio do bote, deixado na casa de um parente. Inclusive, os moradores dessas residências aqui também foram orientados a saírem da casa, mas eles disseram que vão permanecer. Algumas pessoas não querem deixar suas casas, né? Nós passamos a orientação para que não se exponham a situações de risco, embora saibamos da dificuldade de deixar o seu patrimônio para trás, enfim, né? Mas a prioridade são as suas vidas e a sua segurança. Na região central, alguns pontos de alagamentos também foram registrados. No final da rua Porto Alegre, a situação no sábado de tarde era essa. Já no bairro EFAP, na rua Mamonas, no loteamento Tiago, o lixo acumulado próximo ao rio acabou trancando os dutos de escoamento de água e a rua ficou alagada. Durante o sábado, choveu mais de 100 milímetros, um volume considerável em poucas horas. Olha, foram muitas as ocorrências atendidas aí nesse fim de semana, principalmente no sábado. A equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó, Bombeiro Militar, movimentou-se bastante. Eu quero chamar o Felipe Croix para vir junto com a gente e ampliar estas informações, esses detalhes sobre chamados e atendimentos. Felipe, é contigo. Pois é, Eduardo, nós estamos agora nesse momento aqui no 6º Batalhão de Bombeiros Militares aqui de Chapecó. Parece que agora a chuva deu uma trégua aqui, mas choveu bastante durante também a madrugada desta segunda-feira. Hoje de manhã também bastante chuva aqui. Os bombeiros estiveram mobilizados durante todo o fim de semana e continuam realizando atendimentos. Para a gente saber mais detalhes sobre essas ocorrências aqui na região de Chapecó, vou conversar com o aspirante Tiago Luciano de Oliveira, que é bombeiro militar. Aspirante, quais as principais ocorrências registradas aqui na cidade de Chapecó durante esse fim de semana? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nesse final de semana tivemos então uma elevada chuva. Em poucas horas choveu uma quantidade altíssima a água foi elevada, né? Então a gente teve vários pontos aqui na cidade alagados. Os principais bairros que sofreram alagamentos foram o bairro EFAP, o bairro São Cristóvão e o bairro São Pedro. Então algumas pessoas ficaram ilhadas e foi necessário a retirada dessas pessoas. Ontem a gente acompanhou no sábado, na verdade, ali o trabalho dos bombeiros no São Pedro. Algumas pessoas também se recusavam a sair das residências mesmo em situação de risco. Justamente. Normalmente as pessoas elas acreditam que o risco não está atingindo elas, então elas acabam tendo uma certa resistência para sair de suas residências. A gente orienta que assim que a água começa a subir, né, a pessoa ela consiga verificar isso, que ela eleve os móveis e que ela saia da residência para que não ocorra ilhamentos como tem acontecido nos últimos dias aqui em Chapecó. Ficar esperando muito depois pode causar uma situação muito mais complicada, né? Justamente. Quando se aguarda a água subir, aí depois o socorro terá que vir por botes ou outras formas de salvamento. Hoje pela manhã as guarnições continuam mobilizadas, muitas ocorrências ainda relacionadas à chuva? As ocorrências já começaram a diminuir, a água dos rios já começou a baixar, então começa a normalizar e então aos poucos a gente vai voltando à normalidade.
Tá certo, muito obrigado pelas informações, aspirante Tiago Luciano de Oliveira, que é do Bombeiro Militar aqui da cidade de Chapecó. Bem, durante esse fim de semana também outras cidades acabaram sendo atingidas pela chuva. Por exemplo, em Guatambu, 2 famílias acabaram ficando desabrigadas, inclusive ali tiveram que ir para casa de vizinhos, 30 casas no município acabaram afetadas pela água. Já em Paial, as chuvas provocaram deslizamentos na SC 484, que ficou interditada por algumas horas. Já em Ipumirim, uma família que estava em um veículo tentava atravessar um rio, na verdade atravessar a ponte ali sobre o rio Lajeado Manso, mas a ponte já estava submersa. Mesmo assim eles seguiram ali, mas acabaram chegando no meio da ponte ali, o carro quebrou, eles ficaram presos dentro do carro, 5 pessoas estavam nesse veículo, um casal, um adolescente e 2 crianças, todos filhos desse casal. Equipes dos bombeiros e também da Polícia Militar de Ipumirim tiveram que ir lá para o local para poder resgatar essas pessoas que foram retiradas ali em segurança de dentro desse carro. Mas a orientação é que nunca se tente passar assim por uma ponte alagada ou por um trecho aí de rua alagada, porque as pessoas podem, mesmo de carro ou então a pé, podem acabar se envolvendo aí em um acidente como esse, né? E poderia ter terminado de uma forma mais trágica. Além disso, também a gente já falou também aqui no Balanço Geral sobre a quantidade de chuva, né? E para o mês de maio, junho e julho, o esperado para cada mês é cerca de 130 a 170 milímetros. E só durante esse fim de semana, de sexta para sábado, choveu o esperado para um mês inteiro. Aqui em Chapecó foram 127 milímetros de chuva, em Ceará 126, em Maravilha 114, Itapiranga 113, em Concórdia 96 milímetros. Foi muita chuva em um curto espaço de tempo que acabou causando todos esses transtornos. Agora a gente vai acompanhar algumas outras ocorrências aqui na região relacionadas à chuva desse fim de semana. Vamos ver. Em Piratuba, a chuva provocou diversos estragos. O acesso à Rua São Francisco foi parcialmente interditado com a enxurrada. O muro desabou na Rua das Flores, além de diversas outras ruas que ficaram alagadas por causa de bueiros trancados. Outra comunidade alagada foi a linha Santana, interior de Ipira. Segundo a administração municipal, a situação da linha Capelinha também é crítica, já que dá acesso a outras comunidades, como linha Putinga, Filadélfia e Alto São Pedro. Na região de Itapiranga e Mondaí, o nível do Rio Uruguai deixou a comunidade em alerta. Na manhã de domingo, a água chegou a ultrapassar os 7 metros de altura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há riscos de nenhuma casa ser atingida pelas águas do rio. O alerta é para os proprietários de áreas de camping às margens do Uruguai. A travessia da balsa chegou a ser suspensa, mas agora prossegue com normalidade, já que o volume de água já está baixando cerca de 10 centímetros por hora. A Defesa Civil Municipal de Concórdia interditou a rua Vitor Sopelza, próximo ao Parque de Exposições. A medida foi tomada quando a água reservada pela barragem de contenção de cheias acabou atingindo a via. Transtorno e transtorno, né? Em Joaçaba, estragos também foram registrados por lá. Coloca o VT no ar. O deslizamento aconteceu nesta residência, na rua Martinho Lutero, no bairro Cruzeiro do Sul, no sábado, devido às fortes chuvas que caíram na região. A Defesa Civil interditou o imóvel e os moradores foram retirados da casa. Hoje, pela manhã, o secretário de Infraestrutura de Joaçaba visitou o local para ver de perto os estragos causados. E, segundo ele, no período da tarde, vai começar os trabalhos de retirada dos entulhos. Aqui na Martinho Lutero, né, como você está observando, você viu as imagens aqui, nós temos aqui um problema onde no sábado ocorreu o deslizamento então, desse muro. Né, e hoje a gente está deixando essa água diminuir e na parte da tarde a gente já vai fazer toda a limpeza da rua para que esse morador consiga fazer seu muro novamente para a contenção dessa área. Outro problema encontrado foi na rua Diamantino Alves Pires, no bairro João Pires, que está com rachaduras e pode ocasionar deslizamentos para a rua Antônio Nunes Varela, que fica na parte de baixo. Aqui, os trabalhos começaram hoje pela manhã. A gente vai estar fazendo um alargamento da via hoje para que tenha passagem do ônibus, tá? Visto que dentro desse processo do Antônio Nunes Varela, nesse asfaltamento novo, nós temos ali projetado já um muro em Gabião, com mais de R$1.300.000 hoje para a construção desse muro, para que a gente tenha uma contenção definitiva, para que as duas vias elas não tenham mais problema. Agora são 12h11. Em Ceará, a situação também foi bem complicada no fim de semana. Chuvas intensas causaram deslizamentos na cidade. Na rua Bruno Selbach,
ocorreu uma movimentação de solo, onde um muro de contenção construído com pneus não suportou e uma rocha atingiu a parede de uma residência. Na rua Natália Pires de Souza, na Vila Feliz, um deslizamento atingiu uma casa. Os moradores foram orientados a ficar na casa de parentes. No bairro das Nações, os moradores também ficaram desalojados após um deslizamento. No bairro Niterói, foi detectado o início de uma movimentação de solo e, por prevenção, os moradores foram retirados da residência. SC 283, ocorreram vários deslizamentos, atingindo somente o acostamento da rodovia. Ao todo, 4 famílias ficaram desalojadas e 3 residências foram atingidas. Eu tenho o coordenador da Defesa Civil de Concórdia, o Adilson de Oliveira, que ele fala aí sobre a situação na região do Alto Uruguai Catarinense. Coloca aqui a informação. O caso mais grave foi em Ceará, onde uma rocha adentrou uma residência, então uma família, uma senhora e uma criança tiveram que deixar a sua residência e ir para a casa de um familiar. Então atenção para as 3 dicas: inclinação de postes, árvores ou muro, ou construção, degraus ou trincas no terreno e surgimento de uma nascente de água no pé do barranco ali, no pé do talude. Qual que é uma área segura de afastamento do talude para mim permanecer? A gente conta que a área de atingimento de um deslizamento é 2 vezes a altura do talude. Então, para segurança, para você tiver um mínimo de segurança, você que mora perto aí de um barranco, de um talude, é 4 vezes a altura do talude. Então, se o talude tiver 4 metros de altura, você vai estar relativamente em segurança se você mora até numa área acima de 8 metros do talude.